Olá pessoal, hoje o nosso objetivo é aprender a construir gráfico da função seno e da função cosseno, tá? Mas para isso precisa rever algumas coisas aqui. Por exemplo, a circunferência trigonométrica. Então vamos lá. Essa é a circunferência trigonométrica, como nós já vimos em sala de aula. Esse é o eixo dos cossenos. Esse é o eixo dos senos. E vamos colocar aqui os ângulos, né? Bom, uma circunferência completa tem 360 graus. Quando eu coloco esses dois eixos, ela fica dividida em 4 partes. Cada parte dessa nós vamos chamar de quadrante. Então, tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes. E 360 graus dividido por 4 dá 90. Então, cada quadrante desse tem 90 graus. Então, aqui começa com 0 grau. Aqui em cima são 90 graus, só que nós vamos colocar em radianos. E 90 graus em radianos é π sobre 2. Aqui 180 graus, que em radianos é π. Aqui 270 graus, que em radianos é 3π sobre 2. E completando a volta tem 360 graus, que em radianos corresponde a 2π. Além disso, nós vimos que a medida do raio da circunferência, a distância daqui até aqui, a gente chama de raio, né? Ela mede 1. Então, do lado direito, que é positivo, é 1. Do lado esquerdo, que é negativo, é menos 1. Na parte de cima, que é positivo, é 1. E na parte de baixo, que é negativo, é menos 1. Isso significa o seguinte, que o valor do cosseno neste ponto é 1. O valor do cosseno neste ponto é menos 1. O valor do seno neste ponto é 1. E o valor do seno aqui embaixo é menos 1. Ok? Então, para poder construir o gráfico, os gráficos, nós vamos preencher essa tabelinha aqui, ó. Tá certo? Então, olhando na circunferência trigonométrica, tá? Olha só, 0 grau. 0 grau tá aqui. Eu sei que o cosseno dele é 1. Tá aqui, ó. Cosseno de 0. 1. Aqui, π sobre 2. Π sobre 2, eu sei que o seno dele é 1 também. Então, π sobre 2, agora é o valor do seno. 1. Π. O π está no eixo dos cossenos. Então, o cosseno de π é menos 1. Cosseno de π, menos 1. No caso do 3π sobre 2, ele está no eixo dos senos. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E no caso do 2π, ele está no eixo dos cossenos. Então, o cosseno dele é 1. Todos os outros espaços vão ser 0. Porque aqui no 0 grau, no ponto de partida, ele está no eixo dos cossenos. Se eu for até o eixo dos senos, eu chego aqui no meio. E aqui no meio, quem que é? É o 0. Tá? Ó, o π sobre 2, ele está no eixo dos senos. Por isso que o seno dele é 1. Se eu partir desse ponto for até o eixo dos cossenos, eu também encontro 0. Então, venho na tabela e preencho todos esses espaços com 0. Ok? Bom, a vantagem do vídeo é que vocês podem assistir várias vezes
E uma coisa que você não percebeu da primeira vez, pode perceber das outras, tá? Bom, é disso que nós precisamos para construir o gráfico da função seno, por exemplo. Vamos lá. Ó, gráfico da função seno. Esse vai ser o eixo X, que é o eixo dos arcos. E esse vai ser o eixo dos senos, onde nós vamos colocar o valor dos senos. No eixo X, eu coloco os arcos que estão aqui, ó. Portanto, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e 2π. E aqui, no eixo dos senos, os valores vão variar de -1 até 1, que pode olhar aqui na tabela, o menor valor que tem é -1, e o maior valor que tem é 1. Então, -1, embaixo porque é negativo, e 1 na parte de cima que é positivo. Agora eu vou localizar esses pontos, ó. 0 com 0, então o ponto 0, 0 é aqui. O ponto π sobre 2, 1. Então, eu vou sair do π sobre 2 e vou até o 1 para localizar o ponto, ó. π sobre 2 com 1. π e 0. π e 0 continua sendo em cima do eixo. 3π sobre 2 com -1. Então, do 3π sobre 2, eu vou descer até o -1 para localizar o ponto. Ó, 3π sobre 2 -1. Finalmente, 2π com 0. Fica em cima do eixo. Certo? Veja que o gráfico já está esboçado aqui, ó. Ele é uma curva em forma de um S deitado, tá vendo? Então, o gráfico fica assim, ó. Ó, esse é o gráfico, então, da função seno. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, vocês devem ter no caderno, tá? Para que eu possa verificar quando as aulas presenciais retornarem. Ok? Então, esse é o gráfico da função seno que eu vou colocar lá na página de atividades. Tá bom? Até já.